Olá, eu quero continuar a falar hoje sobre apontamentos concernentes à cosmovisão reformada e hoje um tópico que eu vou começar a tratar, provavelmente eu vou gravar uns 2 ou 3 vídeos sobre ele, creio, é sobre pressupostos e percepções. Eu começo com uma citação do Francis Schaeffer, que diz que as pessoas agem de acordo com a sua visão de mundo, de maneira que pensa, um homem é. E agora começo eu com uma pergunta. Qual é a matriz de nosso pensamento? Queiramos ou não, gostemos ou não, temos matrizes que conferem determinado sentido à realidade por ela ser percebida como tal. A nossa forma de aproximação do objeto já indica onde estamos. Nós falamos muito a respeito de nós, eu vou desenvolver mais isso no futuro. Então, repetindo, nós falamos muito a respeito de nós em nossa conceituação. Assisti um filme no qual o criminoso foi fotografado enquanto assassinava sua vítima. Eu confesso que eu só vi esse trecho do filme, eu não sei que filme é esse, mas quando eu uso isso em alguma de minhas aulas, em geral tem alguém que já assistiu o filme, alguns até brigam para dizer que é esse filme ou aquele filme, mas isso não me importa. Eu vi essa cena, um criminoso foi fotografado enquanto assassinava sua vítima. Quando o fotógrafo o procurou com a foto, o assassino disse para ele em qual prédio e andar ele estava no momento do clique. Isso apenas pelo ângulo da foto. Digamos assim, vemos o que vemos e como vemos pelo andar e janela na qual nos encontramos. A partir daí, podemos até dizer em que tipo de construção intelectual estamos abrigados. Por que isso? Porque todo conhecimento ele parte de um pré-conhecimento, que é nos fornecido pela nossa condição, primeira, a mais fundamental de todas, é o que eu estou chamando de ontologicamente finita. Nós somos homens, não somos deuses. Nós somos criaturas, não somos criadores. Isso ou esses elementos fundamentais, entre tantos outros, dentro do pacote que eu chamo de ontologicamente finitos, isso já nos dá uma dimensão bem distinta da realidade. E além dessas e outras, nós podemos ver muitos outros ingredientes. As circunstâncias temporais nas quais vivemos, as circunstâncias geográficas, querendo ou não o lugar onde nós vivemos ou para aonde vamos viver, essas condições determinam um tipo de apreensão. Uma coisa que eu observo e brinco, eu passei minha vida inteira, até os últimos 18 anos, passei morando em capital. E eu gosto de capital, gosto de movimento da capital e gosto também do sossego do interior. Mas cada cidade que você vai, por menor que seja aos seus olhos, quando tem um feriado, algumas pessoas vão para uma cidade menor. E eu tenho a impressão que as pessoas que moram naquela cidade menor, quando tem um feriado também, uma ou outra, vai para um lugar menor ainda, porque considera a sua cidade muito agitada, considera o trânsito ruim, considera a poluição sonora e coisas assim. São as referências que essas pessoas têm, essas referências geográficas. E eu creio que isso determina também aspectos de nossa compreensão. Então nós temos circunstâncias intelectuais, a nossa formação, a nossa maneira de organizar a realidade, tem a forma como nós vemos o mundo relacionando-se à formação que temos. Tem uma história que eu conto de quando em quando, isso faz muitos anos, a minha filha
hoje casada, já há alguns anos, ela devia ter uns 2 aninhos, e eu fiz um portãozinho de madeira para ela não cair no degrau lá na cozinha, e fiz com toda a engenharia possível que Deus me deu, a grande capacidade que Ele me deu, de grande talento manual. E eu fiz um portãozinho, e um dia teve um culto na minha casa, e lá estava um presbítero, muito amigo meu, o presbítero Arruda, e eu falei para ele com um certo orgulho, eu confesso aqui, falei, senhor Arruda, olha o portãozinho que eu fiz para Sara não cair. E ele olhou para o portão e falou, dá para perceber. Então, ele certamente viu coisas naquele portão que indicavam que era um teólogo marceneiro, não um marceneiro teólogo. Eu confesso que nunca vi nenhum defeito naquele portão. Achei minha grande obra de arte na marcenaria, carpintaria, embora confesso que eu creio que depois daquilo ali eu me aposentei sem nenhum ônus para o INSS. Mas voltemos ao meu ponto. Aquele homem que era acostumado a mexer com madeira, com reforma, com construção, bateu o olho no portão e viu coisas que eu não vi na época, nem consigo ver hoje. Então, as circunstâncias intelectuais, elas determinam também a nossa forma de ver. E as circunstâncias sociais também. O mundo em que nós vivemos, os valores que este mundo tem, a nossa condição social aqui pode ser condição financeira também, a maneira de você narrar um fato, a forma como você percebe determinados gastos. Você pode estar contando algo com muita naturalidade e para outra pessoa aquilo ser uma exorbitância. Você pode parecer até arrogante. Ou, no lado inverso, você pode narrar algo que você considera caro e você economizou aqui, economizou ali, etc. E para outra pessoa que olha pode achar você uma pessoa muito sovina, uma pessoa, como se diz popularmente, mão fechada, e não sabe que, na realidade, aquele pequeno valor ou aqueles pequenos valores que você economiza faz muita diferença no seu orçamento, porque ela olha você a partir de onde ela está, do que ela recebe, do que ela ganha. Não há maldade de nenhuma parte aqui nos dois exemplos. Simplesmente é uma forma delimitada de ver, e é preciso que alguém abra os nossos olhos para isso. Então, é dentro dessas condições que nós construímos as nossas estruturas de conhecimento. Afinal, a humanidade atesta a sua humanidade. A criatura demonstra a sua condição. Não existe neutralidade existencial, porque, de fato, não há neutralidade ontológica. O que eu quero dizer é que nós não temos neutralidade na maneira de viver, porque não há neutralidade em nossa essência. No próximo vídeo, eu vou continuar a falar sobre essas percepções nossas. Que Deus nos abençoe. Amém.